Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e a gente junto poder compartilhar uma palavra. Amém, irmãos? Quantos de vocês trouxeram a sua Bíblia? Abra ela em 1 aos Coríntios, capítulo 13. 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 O tema da nossa mensagem é: por que você parou de crescer? Por quê? Por que você parou de crescer? Por quê? A nossa jornada da vida cristã, ela é marcada muito pelo nosso crescimento. Então não é opcional, sabe aquela coisa? Opcional? Eu quero ou não quero, gosto ou não gosto? Não. A vida cristã, ela pede crescimento. A vida cristã, ela pede maturidade. Amém, igreja? A vida cristã, ela pede isso. E implica muito quando eu decido não crescer. Implica muito. E esse texto de 1 aos Coríntios é a nossa base, versículo 11, o apóstolo Paulo falando sobre crescimento. Então, toda falta de crescimento, há uma anormalidade. Há uma anormalidade. Alguma coisa está o quê? Está errado. Alguma coisa não está funcionando certo. O que está funcionando? O que não está funcionando? Então, a gente para de crescer. E esse texto diz assim, ó: quando eu era menino, falava como o quê? Sentia como menino, pensava como... E quando cheguei a ser homem, ele diz: eu desisti das próprias coisas de menino. Amém, igreja? Então o apóstolo Paulo está falando para uma igreja, essa narrativa é para uma igreja da qual não apresentava crescimento, a igreja de Corinto. E por que ela não apresentava crescimento, pastor? Porque dentro daquela igreja havia muito conflito interno. Sabe aquela coisa? Um brigando com o outro. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Saulo, olha, eu sou de Apolo. Mas espera aí. Não, olha, é assim que nós vamos fazer. Então tinha muita briga, muita briga. E dentro dessa briga não havia espaço para quê, irmãos? Por crescimento. Não era um desentendimento, não era um conflito para que gerasse crescimento, mas era uma briga que gerava imaturidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é um conflito que gera crescimento, mas é um conflito que nos permite ficar na imaturidade. E aí, quando eu começo a olhar para algumas questões aqui que ele diz assim: olha, eu tive que mudar a forma de como eu falava. Eu tive que mudar a forma de como eu sentia, a forma de como eu pensava. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui hoje, que o caminho da maturidade significa rupturas. Diga para o irmão que está ao seu lado: crescer significa rupturas. Crescer significa quebrar ciclos. Diga para o irmão: crescer significa quebrar o quê? Ciclos. Crescer significa uma luta contra você mesmo. Contra você. Agora, eu também fiquei pensando, o que leva a gente a parar de crescer? Porque se a gente precisa sempre estar quebrando ciclos, a gente precisa estar sempre mudando a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir. Não, antigamente eu era assim, eu pensava assim, agora mudou. Mudou, eu não sou mais assim. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Foi uma coisa que gastou muito meu tempo. Fiquei pensando. Falei: Senhor, o que leva a gente a deixar de crescer? Por que tem hora que a gente para, a gente fica estagnado? O processo deveria estar andando, o crescimento espiritual deveria estar acontecendo e a gente, de repente, para. Por que a gente não consegue? A gente fica ali, parece com uma vida cristã estagnada, e parece que a gente acaba se acostumando com essa estagnação. A gente começa a achar que essa estagnação é uma coisa normal, não tem nada de errado parar de crescer. A gente começa a concordar, a gente começa a aceitar a nossa mornidão.
A gente começa a acreditar que não tem jeito, é assim mesmo. A gente começa a concordar com algumas coisas erradas até da nossa própria vida. E eu fiquei pensando muito. O que leva a gente a ficar tão estagnado? O que a gente precisa enfrentar que a gente não está enfrentando? Quais são os obstáculos que estão nos impedindo ao avanço, a chegar à maturidade? Porque maturidade não envolve só a questão do tempo dentro da igreja, mas é o que eu me torno dentro dessa igreja. O que eu estou me tornando? E eu fiquei pensando muito sobre isso. E a primeira coisa que Deus me falou está aqui no livro de Juízes, capítulo 14. O primeiro obstáculo que nós vamos lutar aqui hoje é contra a nossa imaturidade emocional. Primeira coisa que nós vamos lutar, imaturidade emocional. É a primeira coisa que nós vamos lutar aqui hoje. É o primeiro obstáculo que nos impede. Esse texto de Juízes fala da história de um juiz chamado Sansão. E Sansão, ele foi dotado de um dom muito especial. Qual o dom especial que ele recebeu? Força. Pensa no homem que tinha uma força física incrível, capaz de lutar com o exército sozinho, romper um arraial de filisteu sozinho. Então imagina a força que Deus deu para esse homem, o quanto Deus o fortaleceu. Só que a despeito disso, ter força não significa maturidade. Ter força não significa o quê? Não esqueça disso. Porque a gente sempre acha que não, eu tenho muita força, eu tenho muita fé. Ter fé não significa ter maturidade. E aí a gente olha para o texto, versículo 1. Juízes 14, versículo 1. Sansão foi a Tina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: viu uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria muito que buscasse para ser a minha esposa. Versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe, em concordância, o pai e a mãe, disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que tivesse que procurar uma esposa no meio dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: busque-me essa mulher, a mim, porque só dela me agrada. Ou tem tradução que diz: essa me agrada os meus olhos, essa me agrada aos meus. Então olhe para mim, preste atenção. Quando a gente olha para a história de Sansão, para aqueles que não conhecem, um dos votos que Sansão carregava era o voto de nazereado, de não beber bebida alcoólica, não raspar a cabeça. Então veja, ele não podia tocar em animal morto, a devoção de seguir tudo aquilo que Deus falava. Então veja, ele era carregado e era instruído de tudo o que precisava fazer e o que não podia também, o que a igreja? Fazer. Então percebe que agora ele está ali, vai descendo pela terra dos filisteus, bate os olhos em uma mulher. Eu acredito que a aparência dela encanta, a beleza dela chama a atenção de Sansão, e de repente Sansão chega em casa todo animado, olha para o seu pai e para sua mãe e diz: mãe, olha, eu vi uma menina lá, eu vi uma moça da terra dos filisteus, que moça linda, que moça bonita, olha que moça que eu me deparei, eu quero ela, eu quero muito ela. E o seu pai, a sua mãe olha e fala assim: filho, peraí, se aqui no nosso meio não tem nenhuma. Você podia até, no mínimo, escolher uma das nossas aqui. Mas você vai escolher de lá, dos inclusivos dos filisteus. Não, está errado isso. Só que Sansão, ele está indo para um princípio que impede o crescimento. O texto está dizendo que Sansão está indo apenas aquilo que agrada aos seus. Esse é o primeiro princípio. O que está atrapalhando o nosso crescimento?
querer só fazer aquilo que agrada aos nossos. E a vida cristã não se trata sobre aquilo que agrada ao meu coração. A vida cristã se trata aquilo que agrada Ele. Quando eu começo a decidir a minha vida sobre aquilo que agrada aos meus olhos somente, é aqui que eu começo a parar de crescer. Onde é que você parou de crescer? Porque talvez tudo o que você está decidindo por aquilo que agrada aos seus, só o que agrada aos seus olhos. E a gente faz isso sem perceber. A gente faz sem perceber. Veja o que Sansão está fazendo. A decisão que ele está tomando, mesmo tendo orientação, mesmo tendo a instrução certa, mesmo sabendo do voto que ele carregava, o papel que ele tinha, mesmo assim. Mesmo assim. E a decisão de Sansão, se você começar a olhar toda a história, toda decisão de Sansão é sempre sobre aquilo que está no seu. Sempre. A gente não vê Sansão tomando uma decisão sobre aquilo que agrada ao Senhor. A gente vê, ele desce, quer essa mulher, daqui a pouquinho ele desce a Gaza, olha uma outra mulher que é prostituta, se deita com ela, daqui a pouquinho vai para outra, Dalila. Então a gente vê uma sequência de decisões sobre aquilo que está no seu coração. Então preste muita atenção. O evangelho não se trata de realizar o que está aqui. Que a gente pensa, não, eu quero um Deus que faça tudo aquilo que está no meu. Mas, na verdade, o evangelho se trata sobre os enganos do nosso coração. É sobre isso aqui que eu tenho que lutar. Porque a Bíblia diz que enganoso é. É sobre isso aqui. É os enganos que eu carrego, que você carrega, que nós vamos ter que lutar para que a gente possa crescer. A maturidade, ela está quando eu começo a entender que tudo que produz aqui, a grande maioria dessa produção que sai daqui do meu coração, é engano. Não me leva a um crescimento. E aí a gente começa a olhar para a vida de Sansão, a gente começa a perceber o quanto Sansão vai se afastando de Deus. O quanto Sansão não está, mesmo tendo o Espírito de Deus, ele não está sendo mais governado pelo Espírito de Deus. Ele está sendo governado por aquilo que agrada aos seus olhos. Pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios desejos. A gente não vê um Sansão travando uma batalha espiritual. A gente não vê Sansão resistindo. A gente não vê como José fugiu. José, quando aquela mulher quis tocá-lo, ele foge. A gente não vê Sansão. A gente vê Sansão indo na direção errada. Então, a primeira coisa que você precisa analisar aqui hoje, a primeira reflexão é se as suas decisões estão partindo sempre do princípio daquilo que agrada os seus olhos. Segunda coisa a gente avaliar aqui, Salmo 119. Salmo 119. Um dos maiores salmos da Bíblia Sagrada é o 119. O versículo é o 164, ó. 164 versículo. Abre lá no 164. E vou fazer uma pergunta para você aqui, antes de entrar nessa segunda parte. Você se considera uma pessoa disciplinada? Uma pergunta, igreja do Senhor. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem está sem frio, diga amém. Tem um sem frio aí. Com frio? Está sem frio, irmã? Então, pensa comigo. Você é uma pessoa disciplinada? Você se considera? Porque isso aqui vai fazer todo sentido para você, se você é ou não é, ou se você se considera ou não se considera. Pastor, mas eu nem sei se eu sou disciplinado ou não. Como é que eu consigo fazer um parâmetro? Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde para si mesmo. Porque outra coisa que você precisa também fazer uma autoanálise é se essa disciplina está na direção certa. Se a disciplina que você tem está na direção,
Porque tem gente que é disciplinado, mas essa disciplina está na direção errada. E se uma disciplina está na direção errada, todo aquilo que eu emprego a minha força, ou a minha disciplina, ou o meu bom hábito, vai dar errado. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para você, coisas bem comum para você ver se você é disciplinado ou não. Você se alimenta nos horários certos? Hã? Ixi, pastor, é uma guerra. Mas pelo menos você faz 4 refeições. Pelo menos 4. Quem faz pelo menos 4? Pelo menos 4. Pastor, é uma correria, eu nem lembro de comer. Eu comecei por comida. Irmãos, eu comecei por comida porque a comida é um negócio que mexe com a gente, mexe ou não mexe? Barriga começa, a barriga, o corpo começa a dar sinal que a gente está com fome, não é verdade? O corpo começa a dar sinal, a barriga ronca, o mau humor, né? Às vezes a gente fica mal-humorado, tem gente que fica meio desesperado, não vê a hora de comer. Então, uma pergunta: se você se alimenta, faz pelo menos 4 alimentações, ou se alimenta nas horas certas. Outra coisa, você é uma pessoa que tem pontualidade? Pontualidade. Marcou, você está aqui, ó, cheguei. Cheguei, tô aqui. Opa, tá o horário, tô aqui. Ó, pode contar comigo. Opa, não faz as pessoas te esperar. Eu espero, mas as pessoas nunca vão me esperar. Porque eu chego no horário. Chego no horário. Você se considera uma pessoa pontual? É uma pergunta. Segunda, ou melhor, terceira pergunta: você é uma pessoa organizada? Hum, e, hã, hã? Você é uma pessoa organizada? Pensa bem. Pastor, de vez em quando dá um relampejo assim, eu viro organizado, dá uns relampejos. Eu não sou, e também não sou tão, eu sou, sei lá, pastor, acho que eu sou meio termo, eu tô nem tão e nem tão muito, eu sou, quando tá bagunçado eu arrumo. Mas outra pergunta: tudo que você pega para fazer, você vai até o fim? Tudo que você pega para fazer, não, até o fim. Olha, entrei nesse curso aqui, eu vou até acabar. Não, peguei isso aqui para fazer, olha, peguei umas costuras para fazer, eu vou até o fim com isso aqui. Você é assim? Tudo que passa pelas suas mãos chega até o fim ou fica incompleto? Pensa bem. Eu pego, pastor, depois eu largo, depois eu nem sei o que aconteceu, eu pego outra coisa, depois eu vou para outra e nem sei, depois eu falo, eu não fiz nenhuma. Não fiz nenhuma. Você cumpre o prazo do compromisso que você estabeleceu com você? Prazo. Não, dia tal, olha, dia tal, data tal, dia tal vou fazer isso, dia tal vou fazer aquilo, ó. Até essa data nós vamos conseguir. Você cumpre os prazos? Cumpre o prazo? Tem um prazo. Não dá para deixar assim, porque o ano vai passando, vai ou não vai, irmãos? Eu tenho que ter um prazo. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu tenho um prazo, eu tenho um prazo. Nós temos um prazo. Outra pergunta: você consegue se concentrar nas suas tarefas ou se distrai com o celular? Você consegue se concentrar quando você pega uma coisa ali, ó, vou fazer, ó, vou fazer, vou fazer, vou. Não, estou concentrado, agora é isso aqui, agora eu estou lendo, agora eu estou estudando, agora eu estou dando atenção, agora é isso. Você não se distrai. Você está vendo que eu estou fazendo perguntas básicas do nosso cotidiano, da nossa vida. Por que nós estamos falando aqui nessa manhã sobre disciplina? Por que nós estamos fazendo aqui essa autoavaliação de nós mesmos? Porque não tem como a gente crescer
se não houver o que, irmãos? Disciplina. Por exemplo, se eu perguntasse para você aqui, quantas horas você tem por semana de oração? Pegasse 5 dias, de segunda a sexta. De segunda a sexta, quantas horas dá de oração? De segunda a sexta, quantas horas de leitura dá? Bíblica. Para pensar, irmãos. Hã? É uma reflexão, para a gente parar, para a gente ver o que a gente está fazendo. A gente parar e fazer uma autoanálise de nós mesmos. Não é o que o apóstolo Paulo diz? Se o homem julgasse a si, não precisaria ser o quê? Julgado. Se ele parasse e fizesse essa autoanálise, peraí, a semana inteira minha não dá 5 horas de oração. A semana inteira minha não dá 5 horas de leitura. Não dá. A semana inteira minha não dá 5 horas de jejum. A semana inteira. Se você tirasse apenas uma hora na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e a gente não para fazer essa autoanálise. E aí, quando a gente se depara com os Salmos 119, o salmista está dizendo assim: 7 vezes por dia eu te louvo. Sabe? Como se dissesse assim: apesar de eu ser rei, apesar de eu ter os meus compromissos, mas tem uma hora do dia que eu paro tudo para louvar a quem? A Deus. Eu paro tudo. Mas, Davi, mas agora é hora de louvar a Deus, agora é hora de cantar, Davi. E, nem adianta que o homem está, nem adianta que o homem está orando. Nem adianta que o homem está louvando. Não adianta. Não, eu não vou chamar, não. Quem vai lá chamar? Eu também não. Ele já falou que não quer ser incomodado. O Davi está mostrando para nós que uma vida cristã bem-sucedida passa pelo caminho da disciplina. E se a gente olhar dentro desse contexto aqui, que essas perguntas básicas, bem básicas, a gente começa a identificar em nós a falta de disciplina. Jó disse assim, Jó, no capítulo 1, versículo 5, que ele se levantava toda madrugada para orar por quem? Pelos seus filhos. E no final do versículo diz assim, Jó fazia isso continuamente. Para fazer isso continuamente, sabe por quê? Jó falou assim, olha, os meus filhos, eu sei como são meus filhos. Eu sei que eles podem blasfemar contra Deus no seu. Eu coloco, sabe um pai que está cobrindo a sua casa de oração? E para cobrir uma casa de oração, para cobrir filhos de oração, requer disciplina. Requer disciplina. Não, daqui a pouquinho você vai dizer, não vou orar mais não, cansei. Não vou orar para esses meninos mais. A gente vai cansar. É interessante quando você olha em Gênesis capítulo 25, versículo 21, a Bíblia fala que Isaque orou insistentemente ao Senhor, porque a sua mulher era estéril. Não gerava. Não gerava. A esterilidade, ela saiu por causa de uma disciplina. Oração. Oração. Então imagina, tudo que você pega, você vai até o fim? Você vai até o fim? Para fazer essa análise. Porque às vezes a gente fica pensando, mas por que essa esterilidade não saiu da minha casa, não saiu do meu trabalho, não saiu da minha vida financeira, mas tudo que você pega, você vai até o fim. E aí, quando a gente está olhando para alguns personagens bíblicos, a gente está vendo umas pessoas que, eu não estou dizendo que não teve queda Davi, que Isaac não falhou. Eu estou dizendo que essas pessoas, apesar das suas falhas, não deixaram de crescer. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Isso aqui é mensagem para a gente que quer crescer. Para a gente começar a avançar em um crescimento. Então, a gente precisa fazer essa autoanálise. Espera aí, pastor, eu estou completamente disciplinado.
Eu preciso voltar para ser. Eu preciso voltar a praticar isso. Eu preciso voltar a ser assim. Eu era assim, eu fui assim. Eu vivia assim. Talvez você vivia até assim e deixou isso. E é um caminho de crescimento. Porque quanto mais você cresce, é como se nós disséssemos assim para Deus, ó, estou pronto, estou preparado. Pensa bem, pensa bem. Você entregaria, se você, quem tem filho pequeno, você entregaria a chave do seu carro ou da sua casa na responsabilidade do seu filho? Não. Eu lembro até de um jovem dentro da igreja, ele falou assim, bem, pastor, o papai não dá o carro para mim nem querendo. Nem querendo. Eu falei, por quê? Ah, não sei, não confia. Ele acha que ainda não sei de... Não é porque... O que está faltando, então, nessa relação? O teu pai enxergar a maturidade. Porque quando teu pai enxergar a maturidade, ele vai entregar o carro nas suas mãos. Existem coisas que Deus só nos entrega a partir do momento que nós decidimos crescer. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Quando eu estou decidida a mudar a minha forma de sentir, a minha forma de pensar, a minha forma de falar. Eu tomei essa decisão. É isso que eu quero para a minha vida agora. É isso que eu estou decidindo aqui hoje, nesse culto, nessa reunião. Então, para fazer essa autoanálise da sua disciplina. Se ela não está tendo disciplina, isso aqui que eu estou dizendo para você. Se a tua disciplina não está vendo nenhuma área comum, nas áreas mais comuns da nossa vida, como é que essa disciplina vai estar nas áreas importantes espirituais? Como é que eu vou levar, direcionar a minha disciplina para o meu casamento, para a minha vida financeira? Porque todas as áreas vitais da vida requer disciplina. Quem prospera, quem cresce, é porque entendeu isso aqui também. Entendeu que precisa direcionar disciplina. Eu preciso colocar disciplina nisso, senão meu casamento vai fracassar. Eu preciso colocar disciplina na minha empresa, senão a minha empresa vai falir. Eu preciso colocar disciplina na minha vida espiritual, senão a minha vida espiritual ela vai ficar fria. Quarta coisa que é um obstáculo para o nosso crescimento. Marcos capítulo 10. Terceira coisa importante, terceira. Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus dizendo assim: mas o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do quê? De muitos. Então olhe para mim, preste atenção. Outra coisa que está nos atrapalhando a crescer é a falta de servir. Servir. E quando a gente fala assim, é bonito, né? Quando a gente ouve aquele texto de Josué, eu e minha casa serviremos a quem? Parece bonito, né? A gente fala assim, nossa, como eu gostaria de estar eu e minha casa aqui na igreja, olha, adorando o Senhor, de mãos dadas, adorando. É um cenário lindo, no final do ano, estar junto, eu e minha família orando, para começar um novo ano, né? É um cenário, a olhar, lindo. Mas servir não é o fato de estar dentro de uma igreja. Não é. Servir tem a ver com trabalho. Diga por irmão todo, servir tem a ver com trabalho. Agora, o que é servir a Deus de fato? Jesus está dizendo para nós aqui que ele veio para servir. E o servir de Jesus está sempre relacionado ao próximo. O que eu faço para o próximo. Não é o que eu faço para mim mesmo, mas é o que eu faço para o próximo. Então, servir a Deus, quando a gente fala eu estou servindo a Deus, o que eu estou fazendo para o próximo? Porque isso aqui é uma implicação muito séria. Muito séria. Porque, irmãos, pensa comigo. O que faz mais a gente crescer é quando a gente serve. Para pensar. Para pensar. O que me levou, a cada dia me leva a estudar, a crescer no entendimento, a buscar, ficar ali meditando, raciocinando, pensando, meditando na palavra, e lê, e ouve, lê, e ouve.
Por quê? Porque eu tenho um povo. Eu preciso sustentar. Agora, se fosse só para mim mesmo, seja sincero, você acha que eu ia ficar um dia? Seja sincero, se fosse só para você mesmo, você vai ficar se matando. Eu já conheço a história da Bíblia, eu já li a Bíblia inúmeras vezes, de Gênesis, Apocalipse, já fiz gincana bíblica, já vi tanta coisa, já li tanto. Então, se for para mim mesmo, eu ia falar assim, tá bom. E é assim que a gente faz. Porque quando a gente está servindo só para nós, a gente acaba se contentando com o que a gente está fazendo. Só que quando a gente está servindo o próximo, aí começa a nossa dificuldade, porque eu vou ter que melhorar. Porque cada pessoa é de um jeito, cada crente é de um jeito, amém, igreja? Cada pessoa é de uma forma e eu preciso crescer para poder ajudar. Eu preciso crescer, porque é sobre isso que se trata o reino dos céus. Quer ver só? Abre Mateus 25. Mateus 25, versículo 35. Jesus conta a parábola do juízo final. Olha a parábola do juízo final. Você já leu a parábola do juízo final? Que a Bíblia fala assim, que o Senhor fará separação do bode e da... Alguém já leu isso na Bíblia? Alguém já leu isso? Já leu isso na Bíblia? E aí, o final da história que Jesus conta, ele fala assim, ó, vou separar, vou fazer essa separação de bode e ovelha. E quando a gente fala de bode e ovelha dentro de igreja evangélica, o que vem na cabeça? O que vem na cabeça nossa? Vou separar o bode da ovelha. Na nossa cabeça, sempre vem, bode está relacionado a sinônimo de rebeldia, né? No nosso meio cristão, rebelde, né? Esse crente aí é bode, aí é bode, né? Assim que a gente até apelida, aqueles apelidos, né? Que a gente fala, esse é bode, isso é bode. A irmãzinha ali é bode só, né? O irmão ali é bode. Mas, na verdade, quando a gente olha à luz da palavra, e no contexto bíblico, Jesus está mostrando aqui aqueles que não servem. E aí no versículo 35 ele fala assim, ó, porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e vocês não me deram de... Eu era forasteiro, e vocês não me hospedaram. Eu estava nu, e vocês não me deram o que vestir. Estive enfermo, não me visitaram. Preso, e não foram me ver. Então os justos perguntaram, quando foi? Está vendo que eles são justos? Quando foi que o Senhor, com fome, não lhe demos de comer? Ou com sede, não lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro, ou hospedeiro, ou nu, e não vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso, e não fomos visitar? E o rei respondendo, em verdade os digo, sempre que fizeram um destes meus pequeninos irmãos, foi que fizestes para... Então olhe para mim, olhe para mim agora, olhe para mim. Olhe todo mundo para mim aqui, ó. Olha aqui, ó. Ei, olhe para mim. Quando a Bíblia está falando de servir a Deus, é quando eu destino o meu serviço a quem? Ao próximo. E quando eu estou fazendo isso ao próximo, irmãos, a gente vai fazer por tantas pessoas que a gente não conhece, nem sabe a história dela, nada, mas a gente decidiu servir. E servir é aquilo que eu faço para o próximo. Quando você decide vir no evangelismo, quando você decide vir para a intercessão, eu estou fazendo para quem? Para o próximo. E quando eu faço para o próximo, o que Jesus está falando aqui? Você fez para mim. Você fez para mim. Se eu não estou fazendo por ninguém, não se engane. Nós não estamos fazendo para Deus. Estamos fazendo para nós mesmos. E é por isso que esses homens aqui, a Bíblia está chamando eles de justo. O justo que outrora foi separado como bode. São esses que estão se perguntando, Senhor, mas por quê? Eu não estou entendendo, a gente estava aqui, quando a gente foi, que o momento que o Senhor chegou, que a gente não viu, que a gente não percebeu, foi o momento que nós decidimos não servir. E a gente às vezes faz isso. Nós como igreja não queremos mais servir. Não é servir. E hoje está isso dentro das igrejas. Eu não falo no contexto geral, de cada lugar que eu já passei, eu não estou fazendo uma reclamação da nossa igreja, eu estou falando assim, no geral.
Quantas pessoas pararam de servir? Então, a minha vida cristã, quando eu falo de servir a Deus, é o que eu faço pelo próximo. E aí a gente fala, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Pelo meu irmão. O que eu estou fazendo por aquele que está nu, por aquele que está enfermo, pelo forasteiro? O que eu estou fazendo de fato? Porque se Jesus está terminando dizendo que se fizesse a alguns desses pequeninos, fizeram a mim, fizeram para mim. Se fizeram para mim. Toda vez que a gente sai para fazer alguma coisa para o próximo, não esquece mais disso. Para que eu fazia isso para essas pessoas? Eu estou fazendo isso para Deus. Estou fazendo para mim. Então, a nossa maior relevância como igreja é quando a gente entende o nosso papel. E esse é o crescimento. Porque agora, dentro da igreja, não tem só pessoas que estão pensando apenas em si mesmo, mas são pessoas que querem servir a quem? O próximo. O que eu posso fazer por você? Eu quero te ajudar, irmão. Eu quero te ajudar, irmã. Vou te ajudar nisso aqui, irmão, intercessão, oração. Vou te ajudar nisso aqui, minha irmã. Eu sei que a senhora está passando por esse momento. Eu sei que a fase que você está vivendo está difícil, irmão. Eu sei que você está desempregado hoje, irmão. Mas o que eu puder fazer por você, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Eu quero servir. E aí, irmãos, quando a gente olha para isso aqui, é o que Jesus está falando. Então, servir a Deus, nós vamos precisar mudar. Está vendo a quebra de ruptura? Está vendo que a gente vai precisar quebrar rupturas aqui, quebrar situações da qual a gente acreditava? Está vendo que a gente vai ter que mudar a nossa forma de pensar? Não, eu pensava que servir a Deus era só isso aqui. Não, eu tinha esse pensamento. Então, é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu falava que eu servia a Deus, não, mas eu não estava servindo. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. E a gente termina a nossa última coisa que gera obstáculo na nossa vida. Última coisa que gera obstáculo. Neemias. Neemias, capítulo 13. Neemias. Neemias, capítulo 13, versículo 26. Diz assim, ó: não foi por causa de casamento com este que pecou Salomão, o rei de Israel, entre as nações não houve um rei semelhante a ele. Ele foi amado do seu Deus e constituiu rei sobre Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras fizeram o que, igreja? Pecar. Então olhe para mim. Um homem que Deus deu uma sabedoria incrível. Incrível. Não houve sabedoria como a de Salomão. Mas o que faltou então para Salomão? Se ele era um homem tão sábio, não dá para um homem tão sábio cair em armadilhas. Não dá para um homem tão sábio cair no pecado. A gente pensa dessa forma. Ou até imaginamos que deveria ser dessa forma, mas na verdade não é. Mas o que havia dentro dele? Um orgulho. O que nos atrapalha muitas vezes, irmãos, de continuar crescendo espiritualmente? O nosso orgulho. Nós achamos que com a gente não. Comigo não. Eu sei que eu estou. E aí a gente quer pagar para ver. Paga para ver. Ah, eu dou conta, eu consigo.
Não, isso aqui não vai me contaminar, não. Não, isso aqui não tem poder sobre mim, não. Eu sei. Ô, irmão, toma cuidado, vigia. Sua mulher fala isso pra você? Na minha casa é muito comum a gente ouvir isso. Vigia, 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 vigia. Muito comum. Ele fica bravo quando fala para você vigiar? Hã? Pastor, eu fico até irritado, porque tá falando que eu posso fazer alguma coisa, é verdade, você pode fazer. Você pode fazer qualquer coisa. Então não se engane com você. Quando você se parar de se enganar com você, você vai andar em alerta. Vigia, vigia. Minha esposa sai, ou quando eu saio sem ela, ou ela sai sem mim, a gente olha um pro outro e fala: vigia, vigia, vigia nessa terra, vigia. Por quê? Porque qualquer um de nós podemos cair. Só que o que que nos atrapalha? Esse nosso orgulho. A gente é orgulhoso quando se fala a respeito de espiritualidade. Não, eu sei. Não, eu oro. Não, eu busco. Não, eu isso. Não, é aquilo. E aí, a gente mesmo tendo sabedoria, tendo tudo ali o requisito, ainda cai. E ainda cai. Então não se engane. O que Neemias está falando, o que acontece nesse contexto? Ele fala assim: eu vi os homens de Israel se casarem com as mulheres asdotitas. Ó, se casaram com elas. Não era para fazer isso. Será que eles ainda não viram que Salomão, mesmo sendo sábio, caiu? Não era para fazer isso. Mas eles se casaram. Se você ler o texto, teve até que Neemias bateu em alguns. Ele fala assim, ó, eu dei uns petelecos em alguns aí, ó. Ele fala aí, ó, olha no texto abaixo. Olha o texto. No versículo 24, 25. Olha no versículo aí, ó. Teve um que até arranquei os cabelos. Aí ele fala assim, ó, arranquei os cabelos. Oh, né? Imagina, eu arranquei os cabelos dessa pessoa. Tanta raiva de ver, você não entende que não vai dar certo. Só que é orgulho. E o orgulho, irmãos, é o que nos atrapalha. Achar que a gente vai dar conta. Não se engane. É por isso que Jesus disse muito isso com seus discípulos. Ele fala assim, filhos, orem. O espírito ele está já pronto, mas você carrega a carne. Você carrega a carne não vai andar nessa mesma velocidade que anda o espírito. Não vai. Oreis para que não entreis em tentação. Porque quando você entra em tentação, é difícil sair da tentação, não é fácil. Então faz essa autoanálise aqui hoje. Agora a gente olha para o começo do texto, Paulo dizendo assim, quando eu era menino, eu falava assim, eu pensava assim, eu agia assim. Eu tive que romper com tudo isso. Então, olhe para você hoje aqui. O que que fez você parar de crescer? O que que te impediu? Será que não foi um orgulho espiritual e gerou uma queda? Dessa queda você não se levantou mais? Será que foi a falta de servir? Porque quando a gente serve só para nós mesmos, a gente acha que tá bom. Pode perceber, a gente faz isso. Se você tem costume de receber muita gente na sua casa, você pode perceber, você sempre está fazendo, não é assim ou não é? Mas quando não vai ninguém na sua casa, você fala o quê? O que você fala? Uma hora eu faço. É assim ou não é? Não precisa tanto fazer, não. Uma hora eu faço. Mas quando a gente está recebendo, a gente quer se manter a casa limpa, organizada. Então é assim a vida espiritual também. O serviço me ajuda a crescer. O serviço me leva a ganhar um lugar no céu. Amém, irmãos? É aqui servir a Ele. Vou fazer algo pelo próximo. Vou começar a ajudar, pastor. Eu não estava ajudando. Vou começar a fazer disciplina. Organiza a tua vida. Começa a organizar a tua vida. Começa a comer na hora certa. Muitos problemas de saúde hoje, irmãos, é derivado da falta de alimentação. Muitos. Conserta a tua vida. Eu sei que você pode trabalhar, pode ser que você não seja acostumado a comer nos horários certinho, né? Mas faz pelo menos as 4 refeições. Eu não sei o horário que você vai escolher, mas faz as 4 refeições. Amém, igreja? Faz. Você não está se alimentando bem.
Coloca no teu coração, eu vou ter essa disciplina. Essa disciplina vai te ajudar muito na direção certa. Coloque no seu coração, a partir de hoje, eu vou lidar melhor com a minha vida emocional. Eu não vou tomar decisões naquilo que agrada os meus olhos. Eu vou tomar decisões segundo aquilo que ele fala. Que agrada os meus olhos, tem coisa que é boa, boa, mas não é para mim. Amém, irmãos? Mas não é para mim. Não é para nós. Então, eu não vou tomar mais as minhas decisões baseadas, qual é o fato? Do que agrada os meus olhos e o meu coração. Mas é aquilo que agrada ao meu Senhor. Amém, igreja? E eu tenho certeza que a gente vai estar sempre crescendo, crescendo, crescendo. E quanto mais você cresce, é como se a gente dissesse assim, Deus, estou pronto, estou pronto, estou pronto. E Deus vai atribuindo mais coisas na nossa vida. Quanto mais a gente cresce, mais coisas virá para a nossa vida. Amém, igreja? É como se nós disséssemos para Deus, Deus, pode contar comigo, ó, cresci. Pode contar comigo. Então, coloca isso no seu coração. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte?